Tudo do mesmo jeito, é verdade. Tudo do mesmo jeito, Ô, gente, no Papo Reto de hoje, a gente vai falar sobre a variante Ômicron do coronavírus. É importante. Olha, gente, vou dizer uma coisa. Não confia em notícia de Facebook, de WhatsApp, nada disso. A gente tem que conversar com pessoas que realmente trazem para a gente com profundidade aquilo que a ciência fala. Por isso a gente vai conversar daqui a pouco com um médico infectologista. Vamos ver a CVT e depois a gente conversa e aprofunda. Vamos lá. O coronavírus está presente nos assuntos do dia a dia há quase 2 anos. Portanto, é comum ouvirmos algo inédito sobre ele. Mas dos assuntos, os que mais recebem a atenção e que também são preocupantes são sobre as mutações do vírus. Em outubro de 2020, uma variante apareceu na Índia e recebeu o nome de Delta. Recentemente, outra variante foi catalogada e está gerando preocupação por suas mutações. É a variante Ômicron. Essa mutação apareceu pela primeira vez na África do Sul e já foi registrada em mais de 38 países, incluindo Japão, Alemanha, Israel e aqui, no Brasil. O Papo Reto de hoje vai falar mais sobre a variante Ômicron e quais cuidados devemos tomar. Acompanhe. Nós vamos receber aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Natanael Adiwardana, ele é infectologista, médico pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, especialista em infectologia clínica e fellow e controle de infecções hospitalares pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mestrando em infectologia em saúde pública pela Coordenadoria de Controle de Doença da Secretaria Estadual de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida. Olá a todos, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para compartilhar mais esse espaço. Doutor Natanael, é importante demais a sua presença conosco aqui para a gente dirimir todas as dúvidas, isso é muito, muito importante. Eu pergunto para o senhor, quero perguntar para o senhor, até o momento, quais as principais diferenças entre a variante Ômicron e as variantes que nós já conhecemos, doutor? As principais diferenças, elas ficam nas mutações que esse vírus tem numa proteína específica, que a gente chama de spike, ou apelido de S, porque é mais fácil de falar, né? Sim. Essa é uma proteína que outras variantes, por exemplo a Delta, também tem apresentado algumas mutações, e é uma proteína pela qual esse vírus utiliza alguns mecanismos para entrar no seu hospedeiro, ou na célula na qual ela invade, ou também para, às vezes, evadir alguns mecanismos de defesa. Então, quando se descobriu essa nova variante, se observou que ela possuía mais de 30 variações dentro dessa proteína em específico que a torna potencialmente perigosa. Doutor, na verdade, o que a gente já sabe até o momento? Essa variante ela é resistente às vacinas, ela é mais letal, ela é mais transmissível. Nesse exato momento, quais são as informações que a sociedade, aliás, médica e científica tem para apresentar para a gente? Nós temos poucas informações no momento, mas a gente sabe que os estudos estão andando a galope, bem rápido. O que nós já sabemos de informação, até por própria constatação epidemiológica, é que ele apresenta uma potencial transmissão maior do que a própria variante Delta, a qual também foi uma variante ainda mais transmissível do que as variantes Alfa e Gama, E isso se mostra muito, principalmente ali na região sul da África, naqueles países acometidos, onde apenas no mês de novembro o número de casos quase duplicou, triplicou, em questão de 2 a 3 semanas. Então, a infectividade, a gente já sabe que essa cepa é potencialmente maior. Agora, outros conhecimentos que são muito importantes, como se responde ou não às vacinas que nós já temos aplicado, se é necessário mais doses de reforço ou não, e se as vacinas são eficazes, mas quão eficazes elas são, isso são estudos que precisam ser tecnicamente bem desenhados, bem realizados, e tem que ter o tempo para que eles sejam realmente executados, para que a gente possa ter essas informações daqui a pouco.
É verdade. Doutor, e quanto à letalidade? Pelo que a gente tem lido, até agora a Ômicron tem causado somente sintomas leves. Há uma suspeita de uma letalidade maior, doutor? Por enquanto, está se observando, e é claro que o grande temor das autoridades de saúde pública é exatamente esse perigo de que ela seja mais letal, ou de que ela possa, assim como nós vimos aqui no Brasil, né, nos primeiros meados desse ano, sobrecarregar o sistema de saúde, tá? Mas não se viu, por enquanto, pelo menos, somando os dados estatísticos que nós estamos e compilando as médias móveis, um aumento substancial no número de mortes. É claro que houve, sim, um aumento no número de hospitalizações, principalmente nesses países sul-africanos, mas a gente tem que levar em consideração que o número de óbitos per se não aumentou efetivamente. O que se teoriza sobre essa situação é de que, pela baixa cobertura vacinal, né, ou seja, pela baixa prevalência de pessoas vacinadas nesses países, mais pessoas acabam manifestando sintomas, e sintomas de leve a moderados. Os moderados, alguns dos quais realmente exigem pelo menos um período de observação hospitalar, né? E aí, não necessariamente é uma forma mais grave, mas é uma forma que acaba sobrecarregando já, de certa forma, o sistema de saúde. Ô, doutor, existe algum cuidado novo, alguma tomada de atenção nova que precisa ser assumida? Porque, por enquanto, nós temos aquilo que os médicos têm dito para a gente: a máscara, lavar a mão, álcool em gel e tal. Há alguma coisa a mais para ser feita por causa dessa variante ou não? Por enquanto, todas as medidas que são preconizadas e defendidas desde o começo da pandemia devem ser mantidas. Não existe nenhuma novidade que a gente possa acrescentar diante dessa variante, até porque a gente ainda conhece pouco sobre ela, né? Mas do que a gente já se sabe, e conhecendo não apenas o Covid, mas conhecendo o SARS, conhecendo o MERS, outras coronaviroses que a gente teve, que causaram grandes surtos, epidemias e até potenciais pandemias, sim, incluindo influenza também, são que vírus respiratórios a gente consegue prevenir principalmente com distanciamento, higiene pessoal, né? Ou seja, sempre manter as mãos higienizadas depois dos contatos, e de preferência a máscara, né? Que é uma medida simples e teoricamente custo-eficaz. É interessante. Doutor, por que essas variantes estão aparecendo de uma forma tão rápida? A gente viu desde o começo da pandemia várias variantes aparecendo e de uma forma assim muito rápida, muito veloz. Por que isso, doutor? As variantes surgem como a vida progride, né? Assim como em qualquer outro ser vivo, bactérias também são assim, fungos, né? A gente vai adquirindo ao longo da vida algumas mutações, a gente chama, né? Quando um ser vivo precisa se multiplicar, o seu material genético, ele de 1 vira 2, ele se divide e depois uma máquina dentro da célula vai replicando conforme essa metade que se separou desse material genético. Conforme essa máquina vai fazendo essa replicação, ele pode acertar ou não essa cópia. E às vezes a cópia não sai 100% idêntica, como deveria. Ela sai 99%, ela sai 98%. E quando essa cópia, quase perfeita, mas não perfeita, sai com esses 98% de exatidão, esses 2% podem ser aquilo que era responsável por fazer alguma forma, alguma cor, alguma proteína diferente daquela célula. E ele deixa de exprimir ou começa a exprimir uma célula, uma parte da bactéria do vírus muito diferente do que era antes. E aí, apenas por ser diferente, essa proteína simplesmente, isso pode fazer com que o anticorpo, o mecanismo de defesa que você tinha, o remédio, não se ligue mais àquele agente, àquele vírus, né? E quanto menos defesa você tem, ou seja, quanto mais pessoa que nunca foi exposta a tal doença, mais rápido ele infecta as pessoas, mais eles têm capacidade de se dividir, porque ele está em mais pessoas, em mais células, então você tem mais taxa de mutação acontecendo, né? Quanto mais divisão, quanto mais multiplicação de células, quanto mais multiplicação de vírus, mais mutações e erros você tem durante esse processo de replicação, e por isso que vão surgindo as variantes. Muito bom, muito bom. Doutor, está sendo muito ótima a sua presença aqui. Eu vou perguntar para o senhor, doutor, no Rio de Janeiro está tendo um surto de gripe, e as pessoas estão especulando se isso já não pode ser a Ômicron. Tem alguma relação dos sintomas, ou às vezes a gripe também, com a relação com a Ômicron, doutor?
A gente chama, né, em termos médicos, de síndrome gripal, tudo aquilo que acaba nos dando algum sintoma respiratório, principalmente de dor de garganta, nariz entupido, uma tosse, principalmente, associado ou não a uma dor no corpo, algo um pouco mais inespecífico, né? Um pouco de mialgia, dor muscular. Os sintomas de influenza podem se confundir e se confundem muito com o Covid, tanto que no começo da pandemia foi um dos grandes desafios, né? A gente testava todo mundo para influenza, testava todo mundo para Covid, e agora a gente tem identificado mais também vírus, principalmente influenza tipo A circulante, isso não só no Rio, mas em outras localizações. Mas é claro que o Rio tem se mostrado um local como epicentro. E os sintomas de ambos são muito parecidos. E é por isso que se você toma medidas para se prevenir do Covid, você se previne também do influenza. E outra coisa, a gente já tem a vacina contra a influenza há muitas décadas. Então, é uma doença que também, o objetivo da vacina, isso já pegando naquele jargão, né? As pessoas brincam. Eu não vou tomar vacina da gripe porque eu vou ficar gripado mesmo, ou porque sempre que eu tomo, eu fico gripado. Não, né? A vacina da influenza, assim como a do Covid, geralmente é de um vírus que é muito fraco para causar doença, muitas vezes a gente chama de inativado, né? E esse vírus, ele simplesmente vai ser apresentado uma estrutura para que o seu corpo saiba se defender. E aí ele vai impedir não necessariamente que você tenha a doença, assim como o Covid, mas ele vai impedir que você tenha formas muito mais graves. Interessante, muito interessante. Doutor, eu só vou falar rapidinho aqui com a Simone e já volto, que eu tenho uma pergunta muito interessante para ser feita aqui, ó. Tá ótimo. Gente, eu estou conversando aqui, olha, muito bom, doutor Natanael Aduardan. Peraí, o nome dele, esqueci, o nome dele é bonito demais. Dr. Natanael Aduardan, infectologista, claríssimo, né, trazendo para a gente todas. É normal ter reações assim como estavam tendo bastante com a primeira ou não? Doutor, vou perguntar mesmo, a terceira dose de reforço, né? Olha aí que beleza. Vamos lá, olha, é verdade. Ó, doutor, tá chegando muitas e muitas perguntas pra gente aqui, e obrigado pela sua presença. O senhor não imagina, a audiência tá lá em cima por causa do seu brilhantismo aqui. Muito obrigado, doutor. Doutor Natanael Aduardan, que é infectologista, falando com a gente. Eu vou perguntar para o senhor, doutor, nós temos uma informação sobre o novo ministro da Saúde da Alemanha, que ele afirmou, ele é um epidemiologista Karl Lauterbach, e ele afirmou que pode ser que provavelmente a nova cepa ou a nova variante seja um presente de Natal antecipado, né? Isso se for comprovado que é uma variante sem aparente gravidade, né? Ele dizia o que faria que o vírus enfraquecesse, criando aí uma imunidade quase que natural nas pessoas. O senhor concorda com essa afirmação, doutor? Parcialmente, né? Assim, eu entendo o ponto de vista dele quando ele fala que isso pode ser um presente, né, para o mundo, uma cepa mais fraca, uma variante mais fraca, perdão. Né, porque isso pode representar que o que ele quis dizer é que aquele termo, né? Isso pode se tornar eventualmente apenas uma gripe comum. Em que as pessoas não precisem necessariamente ser hospitalizadas e até pior, né, evoluam com sequelas ou desfechos piores, né? Então, o que ele diz se for uma cepa que se transmite mais fácil, gera uma certa imunidade e não faz mal para as pessoas, sim, isso seria algo bom até para acelerar, ainda mais naqueles lugares de difícil penetração, difícil adesão à vacina, né, onde a gente vê muitos países, principalmente ali da Europa, com muitas pessoas que ainda não têm essa consciência a respeito da importância da imunização, né? Então, seria esse o ponto de vista do epidemiologista e isso seria importante sim, mas por que eu concordo em partes? Porque por mais que seja uma variante um pouco mais atenuada, digamos dessa forma, né, um pouco menos agressiva, virulenta, nós ainda conhecemos pouco e ela pode ser que não tenha levar tanto desfecho de óbito, por exemplo, de morte, mas pode levar ainda algumas sequelas, principalmente nas pessoas muito imunossuprimidas, idosas, que têm comorbidades, como asma, bronquite e outras coisas. E essas pessoas representam uma parcela importante da população, então a gente tem que ter um pouco mais de cautela antes de ter tanto otimismo, né? Para que a gente garanta que quando a gente realmente entenda o vírus, a gente tenha pecado um pouco mais por precaução do que
tenha sido desleixado e tenha deixado de evitar uma série de sequelas e de mortes. Concordo plenamente com o senhor, doutor. Concordo mesmo. Doutor, então, aproveitando isso, eu ainda pergunto para o senhor, a vacinação continua sendo, então, a vacina continua sendo a grande arma para todo tipo de coronavírus. É a vacina mesmo, né, doutor? Com certeza, né? Os estudos para todas as variantes têm se mostrado que a única coisa que realmente reduz não apenas transmissibilidade, mas gravidade do quadro são as vacinas. Mesmo para Delta, onde a gente viu uma certa redução na eficácia das 2 doses das vacinas aplicadas, qualquer tipo de vacina que seja, a gente vê que quando a gente agora faz esse booster, a gente chama essa dose adicional, as pessoas ainda assim conseguem ter um reforço adequado. E tudo que a gente precisa agora é de um freio, né? Colocar um freio no meio dessa aceleração da epidemia, dessas novas ondas que vem surgindo aí no mundo, porque é aquilo que a gente falou bem no começo dessa entrevista. Se a gente continua com uma alta taxa de disseminação e transmissão do vírus, a gente tem mais chance de surgirem novas variantes. Se a gente tem novas variantes, a gente não sabe o que vai ser e aí fica impossível planejar, né, o nosso futuro. E aí é em prejuízo sanitário para a vida das pessoas individualmente, comunitariamente e também economicamente, né? Então, frear, desacelerar e vacinar é uma medida de saúde pública, uma medida econômica, é uma medida que vai ajudar bastante a gente. Quanto menos o vírus circular, menos variantes a gente vai ter, não é verdade? Como você tinha perguntado... Exatamente. A questão da intercambiabilidade, é verdade. Doutor, a chamada intercambiabilidade das vacinas, né? Elas podem favorecer fornecendo uma proteção maior, né? Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Essa intercambiabilidade, ela realmente ela favorece uma maior proteção? Nós não temos estudos, a gente não pode misturar, né? Sim. Intercambiabilidade com esquemas que a gente chama de heterólogos, ou esquemas, para resumir, com vacinas de tecnologias diferentes. Tá. Nós temos tecnologias de vírus inativado, que é o nosso exemplo no Brasil é a Coronavac. Nós temos vírus cepas híbridas, a gente chama, né, que é carreado por um outro vírus que se chama adenovírus, que é da AstraZeneca, e a gente tem aqueles por RNA mensageiro, que é o da Pfizer, no caso. E tem as outras vacinas que nós temos, Moderna, essas coisas que também são variações desses 3 tipos. Sim. Né? Dentro desse conceito, o que a gente sabe, até pelo estudo mais antigo de vacinas, é que quando a gente mistura tecnologias diferentes, nós podemos ter um efeito potencializado da geração de imunidade, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem alguns estudos, são ensaios pequenos, mas que apontam para esse caminho de que se você faz uma dose de Coronavac e uma segunda dose de AstraZeneca, isso pode ser mais benéfico do que 2 doses só com Coronavac ou só 2 doses com AstraZeneca. Entendi. São estudos pequenos, isso não significa que isso é a regra geral, né, da comunidade, mas a gente sabe que para o esquema de terceira dose de reforço, esse reforço heterólogo, que aí já não é o esquema da vacinação em si, mas essa dose adicional, que vem sendo agora toda comentada aí, né? Isso pode também ter um tipo de benefício a mais. Agora, intercambiabilidade seria a gente falar que as coisas são equivalentes, o que não necessariamente é verdade. Tá? Então, você trocar uma Coronavac por uma AstraZeneca por uma Pfizer, a gente não sabe o que isso significa em termos de proteção. Entendi. A gente não está falando que é melhor ou que é pior, mas que são necessários mais estudos para a gente garantir que isso é seguro. Agora, diante de uma política de que a gente não tem vacina disponível para todo mundo, existe também o racional de que você pode fazer um booster com a tecnologia disponível. Sim. Porque vai ser, ainda que não seja aquele reforço que você tem no seu estudo mais robusto, mais confiável, você pelo menos fez algum tipo de reforço. Tá? Então, a intercambiabilidade não pode significar que é igual, né? É uma troca minimamente equivalente e que, no caso atual, nós não temos. Tá? O que nós temos é uma recomendação. Se você não consegue proteger com o melhor que o estudo te apontou, tente proteger da segunda forma em que o seu racional te permite pensar. Então pensa, se você já deu muita Coronavac, ou já deu 2 esquemas de Coronavac para essa pessoa, tente uma tecnologia diferente. Sim. Né? Que seja a AstraZeneca ou que seja outra. Entendi, interessante. Porque está chegando muita pergunta, como que é, Rodolfo? Quem já tomou 2 doses da Pfizer estão indicando a terceira para ser uma
para ser uma está indicando para ser a dose de booster, dose de reforço da Pfizer. Ou tem que ser outra, tem que ser diferente? A Pfizer publicou um estudo, né, a respeito de 3 doses da sua tecnologia, da sua vacina. Então, isso não é um esquema de intercambiabilidade, Sim. nem de doses equitativas das vacinas. Esse é um esquema de reforço puro e simples mesmo, Sim. da mesma tecnologia. Sim. E aí, esse é um estudo que corrobora a questão do reforço de quem já tomou 2 vacinas Pfizer. Tem um estudo que mostra que pode ser benéfico, sim, uma vacina com proteção de até 90% para variantes que recebam a mesma dose. Não necessariamente você vai precisar fazer um esquema com vacina diferente, o que a gente chama de heterólogo. Sim, né? entendi. Agora, para as outras vacinas, nós ainda aguardamos os estudos. Entendi. Doutor, para que a gente informe mais as pessoas, só para que as pessoas entendam, a maior transmissibilidade de uma cepa, de uma variante, não significa que ela seja mais grave, né? É isso mesmo, doutor? Exatamente. Né? Transmissibilidade é a capacidade de passar de um indivíduo ao outro, de um ser ao outro. E gravidade é a forma como cada indivíduo se manifesta e responde à doença. Né? Então, a doença pode ser, por exemplo, o sarampo. Né? É uma das doenças mais transmissíveis que a humanidade conhece. Sim. E nem todo mundo morre necessariamente. Geralmente, quem fica grave do sarampo são as crianças. Por isso que a campanha de vacinação também é vital nessa população. Né? E a gente sempre toma 3 doses da vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Tá? Agora, nem todos os adultos, quando a gente teve recentemente surtos de sarampo, eles tiveram, né, que ficar isolados, foi chato, ficaram com vermelhidão, dor de garganta, resfriados, mas eles não necessariamente faleceram. A taxa de agravos por sarampo não foi tão alta. Agora, a gente pega, por exemplo, doenças menos comuns, né, a doença como o ebola, por exemplo. Né? O ebola é uma doença que era transmissível, mas também era muito virulenta. Sim. Então, as pessoas que pegavam, via de regra, ficavam graves, a grande maioria. Né? E isso faz com que ela seja não só uma doença transmissível, como também uma doença muito letal. São coisas diferentes. Muito letal. Doutor, quero agradecer muito o senhor, muito obrigado mesmo, porque foi muito esclarecedora a sua presença, a entrevista. Agradeço imensamente. Quero deixar aqui, olha aqui o Instagram do doutor Natanael. Atenção, @Natanael Infecto, tudo junto. Natanael Infecto. Pode seguir no Instagram, @Natanael Infecto. Quero agradecer ao doutor Natanael Adiwardana. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Vida. Obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos aí. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito bom, viu? Eu esqueci de perguntar. O que você tinha perguntado mesmo? É isso mesmo? Esqueci de perguntar ali, ó. Vamos lá, gente. Deixa eu falar com a Thaísa.